Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Milei, que disse que o bloqueio do X no Brasil é uma opressão típica de tiranos. Uai, ele errou onde nessa história, né? Porque se você olhar, onde é que o X é bloqueado no mundo? É na Rússia, do tirano Vladimir Putin, é na China, do tirano Xi Jinping, é na Coreia do Norte, lá do gordinho lá da Coreia do Norte, que eu esqueci o nome dele, é do tirano lá do Irã, lá do Ayatollah Khamenei, é o ditador da Venezuela, é exatamente isso. Proibir o X no Brasil é exatamente um ato típico de tiranos, né? E eu vou mostrar para vocês aqui como é que, embora tenha crítica dos dois lados, né, está prevalecendo aquela visão que eu falei para vocês. No final das contas, a posição do Alexandre de Moraes é insustentável, né? O pessoal está querendo equivaler as duas coisas, não porque o Alexandre de Moraes fez coisa errada, exagerou, mas o Musk também, o Elon Musk está errado. O Elon Musk tem que voltar atrás, né? E, na verdade, eu já expliquei para vocês que não, está bem clara a situação de que o problema é o Alexandre de Moraes, né? Então vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por professor libertário do Gomes Freire, Philip Mountbatten e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Milei deu essa declaração durante o Foro de Madrid, né? O Foro de Madrid é um encontro de pessoas da direita, da América Latina e lá da Europa também. É uma coisa que está crescendo bastante justamente em torno do Milei, né? O Milei tem organizado esse grupo, tem propagandeado esse grupo, embora seja Foro de Madrid, ele é o principal expoente desse grupo, e essa organização de direita estava reunida em Buenos Aires. Então, ou seja, o Foro é Foro de Madrid, mas o pessoal estava em Buenos Aires para falar com o Milei. E ele falou isso que, olha, na minha opinião, isso aqui não é nem alguma coisa a ser contestada, não é nenhuma crítica, é uma constatação de um fato, né? É só você ver quem é que bloqueia o X no mundo. São só tiranos, são só ditadores. Não tem o que questionar do que ele falou aqui, né? Aqui, ó. Olhemos para o Brasil, onde a justiça viciada no poder petista agora mesmo está proibindo ao X. Querem proibir o espaço em que cidadãos compartilham ideias livremente. Quem, se não um tirano que está errado em tudo, pode aprovar tal ato de opressão? Exatamente, né? É o que eu venho falando. O Brasil está descambando para uma ditadura. Não tem o que dizer, não tem outra alternativa. E quem que é essa ditadura? É do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é que está capitaneando esse negócio. Ele e os cupinchas dele do STF tiraram o Lula da cadeia, deram um jeito de eleger o Lula e agora, em conjunto com o Lula, estão mandando o que eles querem, estão fazendo o Brasil obedecer o que eles querem. Ignora a Constituição, ignora tudo, em nome de preservar a democracia. Olha que coisa linda, que coisa singela, né? É lógico, o governo Lula não gostou dessa frase do Milei, considera as declarações do Milei sobre a suspensão no X inaceitáveis. Cadê? Então me mostra, ô Lula, um país em que o X é proibido e que não seja uma ditadura. Me diz aí, um só, um paísinho só, uma exceção para dizer, ah não, mas ele também é proibido no país XYZ que não é uma ditadura. Não tem, meu amigo. É tudo ditadura mesmo aqui. Ó. O evento da extrema-direita, segundo o pessoal do Globo aqui, é muito engraçado como esse pessoal da esquerda está perdido, né? Eles continuam insistindo que se a gente chamar o pessoal de extrema, ultra extrema, muito extrema direita, ninguém vai gostar deles, porque, né, houve uma época aqui no Brasil que chamar alguém de direita já era uma ofensa. Não, era todo mundo de esquerda. Aqui no Brasil só tinha gente de esquerda, vários matrizes de vários tons de vermelho, né? Não tinha ninguém de direita, só de esquerda. Hoje em dia chamar de direita não é mais nada, né? Agora o pessoal chama de extrema direita, né? E cada vez mais assim chamando aleatoriamente, né? O Milei, vocês sabem, ele é um libertário, como eu, né? Um libertário anarcocapitalista. Ele se define dessa forma. E libertário anarcocapitalista não tem nada de extremo em lugar nenhum. Ao contrário, a gente é justamente o oposto do extremo, né? Querer que cada um decida a sua vida, querer que o Estado não decida a vida de ninguém no final das contas. Não é o Estado que vai definir nem para o lado dos costumes, nem para o lado da economia a vida das pessoas. Enfim, eles nem falam a frase do Milei aqui, eles dizem só que ele citou aval dado por um tirano à decisão do STF, né? Olha o que ele falou, olha o que o Milei falou. O Milei falou que, olhando para o Brasil, uma justiça viciada no poder petista agora está proibindo o X. Querem proibir o espaço em que os cidadãos compartilham. Quem, se não um tirano, está errado em tudo, pode aprovar tal ato de opressão. E é verdade. É o que eu falei, é só tiranos que proíbem o X. É só você ver todos os países do mundo em que o X é proibido, são tiranias, são ditaduras, são países autocráticos. Então, o que ele falou aqui não tem nada de errado, mas o Lula não gostou. Por que o Lula não gostou? Porque mexeu no nervo.
é o nervo que está exposto desse governo, que todo mundo já sabe que é uma ditadura, que é um governo ilegítimo e que está, né, cada vez mais, justamente por ser ilegítimo, precisa se manter pela força e cada vez mais está extrapolando essa força contra os cidadãos, né? E aí ele está dizendo aqui que o governo brasileiro, a resposta está sendo analisada, as possibilidades são várias, tem que suspender reuniões de alto nível entre os dois países, convocação do embaixador brasileiro em Buenos Aires e não sei o que lá. Olha que coisa, né? O Lula queria um presidente da Argentina de oposição que não criticasse o governo brasileiro de esquerda. Não, Lula, não vai acontecer isso não. E você pode fazer essas coisas todas aí, o que está acontecendo, a economia argentina está crescendo pra caramba e a brasileira indo pro buraco, apesar dos números mostrarem o contrário, tá? Esses números, pô, tudo manipulado pelo governo, não tem lógica nenhuma, né? Aqui, ó, tá prevista semana que vem a visita a Buenos Aires da secretária-geral do Itamaraty e talvez eles façam alguma coisa para responder o Milei aqui. Eu gostaria que ele citasse, fala, sugestão minha pro Lula, pega o nome daquele país, sabe aquele país que proibiu o X, mas que não é uma ditadura, e pronto, e fala aqui, ó, ah, mas tem o caso do país XYZ, que proibiu o X e não é uma ditadura. E pronto, aí resolve esse problema, aí acabou. Aí eu concordo, o Milei tá errado não, porque tem o país XYZ, que é um país hipotético em que proibiu o X e não é uma ditadura. Diz aí, qual é esse país? Porque não tem nenhum, são todos ditaduras, né? Enfim, e o que eu falo para vocês, né? Cada vez mais está se consolidando a ideia de que o Elon Musk fez umas coisas erradas, é um cara meio arrogante e coisa e tal, mas quem está errado nessa história é o Alexandre de Moraes. O Washington Post fez uma reportagem nesse sentido. O Washington Post é mídia americana, é mídia esquerdista, é mídia que detesta o Elon Musk, que critica o Elon Musk pra caramba, que fala mal do Elon Musk o tempo todo. Só que mesmo o Washington Post está falando aqui que, olha só, nessa coisa toda, ok, o Elon Musk está sendo o Elon Musk, não sei o que lá, olha só como é que eles falam aqui, ó. O CEO bilionário da Tesla SpaceX está correto ao dizer que a iniciativa de um jurista brasileiro de proibir unilateralmente o X que opere no país é um ataque à liberdade de expressão na internet no mundo todo. É a conclusão final que ele chega. Mas ele começa falando assim, ó, quando se trata de liberdade de expressão, Elon Musk tende a falar sobre o assunto melhor do que agir sobre ele. Então, ou seja, é aquela crítica que a gente já viu o pessoal aqui no Brasil falando também, que o Elon Musk está chateado com o Alexandre de Moraes, mas que lá na Turquia o cara mandou bloquear perfil e o Elon Musk bloqueou. Na China mandou bloquear perfil, não, na China é proibido. Na Índia mandou bloquear perfil e bloqueou, não sei o que lá, né? Então, como é que pode? Ele está falando que é a favor da liberdade de expressão, mas não age. Só que essa crítica é uma crítica besta, eu já expliquei para vocês. Por quê? Porque na Turquia e na Índia existem leis que garantem o direito de um juiz determinar a exclusão de um perfil. Então, o Elon Musk ele tem que seguir a lei do país. A diferença para o Brasil é que no Brasil não existe esta lei. A lei brasileira, ao contrário, proíbe você bloquear um perfil de usuário, porque isso é censura prévia. E, no entanto, o Alexandre de Moraes desrespeitou essa lei e ordenou a censura de um perfil. Então, existe uma diferença abismal, uma diferença enorme entre o caso do Brasil, da Turquia e da Índia. Ninguém está questionando aqui que países têm o direito de ter sua própria legislação. Se tivesse passado o PL das fake news e tivesse se tornado uma lei, o Alexandre de Moraes poderia estar tomando todas as decisões e o Elon Musk não poderia falar nada, teria que obedecer todas elas. Por quê? Porque elas seriam legais. Só que o PL das fake news não passou no Congresso brasileiro, não virou lei. Então o Alexandre de Moraes está inventando lei tirada do rabo dele para dizer que tem que bloquear perfil quando a Constituição expressamente proíbe bloquear perfil, porque é censura prévia. Você bloquear o perfil de uma pessoa, você está proibindo que a pessoa fale qualquer coisa, não apenas coisas que seriam crimes, ou que seriam ruins, ou que seriam fake news e coisa e tal, né? Enfim, mas repara o fato, né? Então, eles fazem essa crítica ao Elon Musk. Por quê? Porque eles acham que o Elon Musk deveria brigar também na Turquia, deveria brigar na China, deveria brigar na Índia. Aqui, ó, quando se trata de liberdade de expressão, o Elon Musk tende a falar mais sobre o assunto do que agir sobre ele. Em sua última disputa pública sobre o tema, no entanto, ele está conseguindo fazer ambos. Ele está, de fato, fazendo uma coisa positiva. Ele está certo. No caso do Brasil, ao contrário do caso da Turquia, ao contrário do caso da Índia, ao contrário do caso da China, o Elon Musk está certo. O CEO bilionário da Tesla está correto em dizer que a iniciativa de um jurista brasileiro de proibir unilateralmente o X é um ataque à liberdade de expressão. Evidentemente que é. A liberdade de expressão na internet no mundo todo. E, de novo, é aquele ponto que eu ressalto aqui.
Por que o Elon Musk está fazendo isso? O Alexandre de Moraes, eu sei o que o Alexandre de Moraes está querendo, né? O Alexandre de Moraes, ele acha que pressionando o Musk vai agir como qualquer empresário. Empresário quer lucro. Se ele está tendo prejuízo aqui no Brasil, ele vai voltar atrás. Para ele é melhor ter lucro do que ter prejuízo. Só que ele está esquecendo, o Alexandre de Moraes está indo com aquela ideia de que, né, de negócio nacional, negócio no país. E isso não existe mais. Tudo agora é negócio mundial, tudo interfere no mundo inteiro. E o que está acontecendo com Elon Musk é exatamente isso. Ele quer usar o Brasil como um exemplo para evitar ter leis desse tipo, ter coisas desse tipo na Europa e nos Estados Unidos, que são realmente onde ele tem importância econômica para ele, né? Então, ou seja, o Alexandre de Moraes está fazendo merda. Tem gente que está achando que o Alexandre de Moraes, não, porque tem algum grupo apoiando o Alexandre de Moraes, os democratas americanos e coisa e tal. Não, gente, o Alexandre de Moraes está fazendo merda. O cara é burro, o cara está fazendo merda. É isso que está acontecendo, é só isso. E ele ficou encalacrado agora, porque ele não pode voltar atrás do que ele fez. E a questão é essa, ele achava que o Elon Musk iria ceder, iria voltar atrás. O Elon Musk não cedeu. E aí, ele achava porque o cara do Telegram cedeu, por exemplo, mas o Elon Musk não cedeu. Aí agora ele tá chateadinho e tá conseguindo, querendo dobrar a aposta e coisa e tal, e tirar dinheiro da Starlink, não sei o que lá, e só piorando a situação. Mas todo mundo tá vendo o que tá acontecendo, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para limpar a desinformação online, chegou a receber elogios de comentaristas da centro-esquerda no Brasil no final do mandato do Jair Bolsonaro. Só que ele continua fazendo isso, né? De fato, derrubar mentiras com potencial de distorcer o voto ou inspirar violência pode ser a coisa responsável a fazer em certas circunstâncias. A campanha do Moraes pode ter sido eficaz no combate a teorias da conspiração da direita, mas é um custo substancial para a liberdade de expressão. E com mandados para remoção de contas e até mesmo mandado de prisões frequentemente emitidos sob sigilo e com pouca justificativa para sustentá-los, é o que eu falo, não tem como justificar. O Alexandre de Moraes não tem embasamento. Qualquer um que olha as ordens que o Alexandre de Moraes está emitindo vê que está errado, né? Ou seja, no final das contas mostra que o Elon Musk é um babaca mesmo, eles não gostam do Elon Musk lá, tá errado e coisa e tal, mas a verdade nesse caso ele está certo. E esse é o ponto que o pessoal está vendo, né? Aqui o Estadão fala a mesma coisa, concentração de poderes, uma reflexão sobre o caso Moraes. O fato é que o Alexandre de Moraes acabou concentrando poderes de um monte de coisa, ele virou o juiz, o acusador, o Ministério Público e coisa e tal, está acumulando um monte de coisa e está cometendo erros. É exatamente para evitar esse tipo de erro que você tem a separação de poderes, você tem a segregação de poderes. Ninguém pode ter todos os poderes na sua mão, senão começa a embarcar nessas cruzadas aí, que como o Alexandre de Moraes está falando, cruzada da defesa da democracia e exagerando no que está fazendo, né? Essa outra pesquisa aqui fala que 56% dos brasileiros consideram que Moraes tomou uma decisão política ao retirar a rede do ar, né? Então, só 40% consideram que ele tomou uma decisão correta do ponto de vista técnico-jurídico, ou seja, está explícito para todo mundo que o Supremo está agindo politicamente. E o Supremo agindo politicamente abre coisa para crítica, né? Ninguém gosta, o Supremo deveria ser um órgão técnico, ele até tem algum viés político, mas ele deveria primar pela parte técnica jurídica, né? E até a política de moderação de conteúdo do X, que foi criticada, que o Moraes achou absurdo. Como assim eles só estão criticando coisa que leva à violência e coisa e tal? Isso foi elogiado por especialistas. Especialistas garantem que para você ter liberdade de expressão, o que você tem que evitar coisas que levem à violência. Se alguém no X pedir revolução, não vamos pegar em armas e derrubar não sei o que lá, isso tem que ser moderado mesmo, tem que ser tirado mesmo, isso é uma ameaça. Agora, o cara tem uma opinião, acha que o Alexandre de Moraes é careca, acha que o Alexandre de Moraes é do mal, é direito dele ter essa opinião, por mais que o Alexandre de Moraes não goste, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.